Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, programa da Confederação Nacional de Serviços. E como sempre, nosso lema é menos impostos e mais emprego. Hoje nós temos um convidado que emprega uma grande parcela do setor de engenharia, que nos brinda com a sua presença aqui, que é o Joaquim Maia, que representa a ABEME, Associação Brasileira de Engenharia Industrial. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Luigi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria falar um pouco, talvez, sobre a ABEME, sobre a associação, né? Apresentar o Roberto, sim, que eu acho que você já conhece também. Já conheço muito. Que exatamente vai iniciar o processo de perguntas e quero que você fique à vontade. Vamos iniciar com essa parte aí que você colocou, Joaquim, que é exatamente o que abrange a ABEME. Perfeito. Bom, Roberto, você conhece tão bem quanto eu, até melhor, né? Você foi o ex-presidente da ABEME no passado, né? A ABEME, ela está fazendo esse ano 59 anos de existência. O ano que vem nós temos 60 anos de fundação, né? E a ABEME congrega todas as empresas de engenharia, chamadas as empresas de projeto, né? As construtoras, as montadoras. Aliás, a origem da ABEME é a Associação Brasileira de Montagem Industrial, né? Os EPCistas, que são as empresas que fazem os projetos a preço global, uma modalidade muito usada hoje pelos clientes, que a gente chama de lump sum turnkey, né? Quer dizer, você entrega um empreendimento incluindo toda a parte de engenharia, construção, fornecimentos, construção e montagem, posta em marcha do empreendimento, que é muito usado na área de petróleo, é muito usado na área de mineração e na área de geração térmica, de geração hidráulica, né? São contratos a preço global. Nós temos também outras empresas fabricantes na ABEME, fabricantes de equipamentos especiais. Também temos a parte de logística, empresas que trabalham com logística, muito importante para os empreendimentos. De forma que a ABEME ela está entrando num período de comemoração dos 60 anos, agora no início do ano que vem, que muito nos orgulha, né? Porque não há obra no Brasil, na área industrial, que não tenha tido participação das empresas da ABEME. Aí eu estou falando da área de petróleo, que engloba tanto a parte de perfuração offshore, produção offshore, a parte de refinarias, todo o parque de refinarias brasileiro, exceto a refinaria de Salvador, que foi a primeira. Tem coisa para comemorar os 60 anos? Tem então. Muita coisa para comemorar, né? Então, e trabalhamos em toda a parte de transmissão de energia, distribuição de energia, geração de energia, principalmente na parte hidrelétrica, todas as hidrelétricas. A ABEME, por exemplo, fez todas as linhas de transmissão, os associados da ABEME de Itaipu, participou da montagem de Itaipu e fez Tucuruí, mais recentemente as outras usinas do Rio Madeira, teve participação das empresas da ABEME. Acho muito importante na área de petróleo, as primeiras plataformas de petróleo no Brasil foram feitas em águas rasas no Nordeste, em Sergipe e Alagoas. O Roberto se lembra, a Araújo, a empresa que fez as primeiras jaquetas, né, de águas rasas no país, né, foi a pioneira. Depois nós tivemos toda a Bacia de Campos e todo o pré-sal, Bacia de Santos, onde os FPSOs, os módulos, as integrações entre os módulos, tudo isso são obras de grande porte e de grande complexidade técnica e operacional que foram executadas pelas empresas da ABEME. O Joaquim, esse aspecto que eu achei que muito bem destacado por você, do Brasil participar, as empresas brasileiras participarem em toda a área de petróleo, isso daí é uma coisa normal para os países
subdesenvolvidos, como é o Brasil, né? O Brasil é um país de renda média, né? Os outros países de renda média também têm essa competência de engenharia, como Venezuela, México? Não. O Brasil é único nesse sentido, né? O Brasil é um país muito interessante porque nós tivemos e temos obras no país de alta complexidade técnica que exigem da engenharia conhecimento, criatividade e experiência que você não vai encontrar em outros países. Na América Latina, não há. Nossa né? competição internacional nisso, como é que você está vendo? Eu diria que no passado nós tivemos empreendimentos de grande porte no exterior são suportados pelos governos. Se você pegar empreendimentos que são implantados na África, no Oriente Médio, e exportações que vêm da Europa ou vêm dos Estados Unidos, tem um suporte total dos países, porque exportar traz divisas, né? E exportar engenharia, principalmente obras de grande porte, traz um benefício enorme para o país, porque você traz contigo toda a cadeia de fornecedores brasileiros. Se você for exportar uma obra for executar uma obra na África ou no Oriente, né, por você estar no país, mesmo você tendo global sourcing, você traz contigo uma série de... E o governo, o importante do governo é ele que entra com recursos, é isso? Ele entra com garantia de financiamento, com financiamentos, com garantias, né? As agências de crédito internacionais, francesas, alemãs, ajudam muito as empresas a exportarem. Mas se não tivesse crédito, nós temos competição em termos de custo em relação à concorrência internacional? Eu acho que isso é um problema, quer dizer, hoje a gente tem sentido que os custos da nossa mão de obra, apesar em moeda forte, eles estão ficando menos competitivos, né? Por quê? Porque nós temos uma carga tributária no país importante e muito mais do que isso, nós temos uma folha de pagamento muito onerada em termos de encargos, né? Hoje no Brasil, se você pegar no nosso setor, que é um setor que emprega muita mão de obra direta, né? Principalmente, né? Se você pegar a carga tributária de mensalistas, ela está por volta de 83%, e horistas chega a quase 143%. São tabelas que a BM publica ano a ano. Quer dizer, o custo da mão de obra que representa quanto no custo total de um projeto desse de engenharia? 40%. 40%? Está implicando uma possibilidade de diminuir a concorrência internacional, é isso? Diminuir a competitividade. Competitividade internacional. Exatamente. Tanto que esse é um setor que nos preocupa muito, porque a tendência do mercado é que as empresas de construção e engenharia integrem uma série de setores dentro da obra, como eu estava falando. Então, começando desde a engenharia de detalhamento, né, porque a engenharia básica, de uma maneira geral, a tecnologia ela é trazida de fora. Mas a engenharia de detalhamento é feita no Brasil, toda a parte de gerenciamento, né, toda a parte de construção, montagem, né, e posta em marcha do empreendimento é altamente demandante de mão de obra. Quer dizer, você pode inibir a contratação de nova mão de obra se você não melhorar essa competitividade internacional e diminuição dos custos internos nossos sobre essa área? Certamente. Eu acho que essa é uma afirmativa, uma colocação perfeita. Ou seja, nós precisamos ter maior competitividade no país, né, para poder, inclusive, melhorar a exportação de serviço. A exportação de serviço, né? É um dos aspectos, Luiz, que calha muito dentro da sua colocação, é exatamente a parte de software, né? Que o Brasil se desenvolveu muito no software, inclusive para exportação, ou principalmente para exportação, após a desoneração da folha, né? Então, isso que para a área de engenharia também seria uma coisa muito importante, Muito importante. né? Porque
os países que são competitivos, eles não oneram a folha de pagamento com impostos, né? Não oneram o trabalho. Então, essa diferença é uma coisa que no setor de software expandiu muito. Você sabe, Roberto, a gente tem uma proposta, não sei, com relação à desoneração da folha de pagamento. A CNS vem lutando desde o ano 2000 de diminuir, tirar os encargos sobre a folha de pagamentos, o INSS, o INCRA, o salário de educação e outros penduricários que existem em cima da folha, e transformar isso numa contribuição sobre outra base tributária. Uma delas, que é a nossa proposta, seria criar uma contribuição sobre alimentação financeira para substituir esse imposto. Não é criar mais um imposto, não, viu, pessoal? Não é criar nada disso, não. É simplesmente substituir os impostos atuais em outro tipo de imposto. Ou, na proposta que hoje está sendo discutida a reforma tributária, em cima do IVA, que estão querendo colocar. Agora, não sei como é que vocês estão vendo também essa alteração do sistema tributário nosso. A nossa preocupação é o seguinte, como nós somos basicamente 60% do empreendimento é mão de obra, nos mais diversos tipos de qualificação, a gente vê que se partirmos para um imposto de valor agregado, sobre a parte de serviço nós vamos ter um impacto muito negativo. Vamos ter um aumento na carga tributária de 100%. Esses são os cálculos, 100%. Sobre a parte de equipamentos e materiais, nós vamos ter um aumento, uma diminuição de 20%, porque você vai fazer a recuperação do imposto pago na cadeia anterior, né? Trabalhar só sobre o valor agregado. Então, nós achamos que conforme for evoluindo a discussão sobre a reforma tributária no Congresso e no governo, nossa posição é levarmos as dificuldades que nós poderemos encontrar para tentar achar uma solução específica para o nosso setor. Porque, voltando, o nosso setor é um grande empregador de mão de obra de qualidade, ou seja, o nível salarial é um nível salarial que tende a crescer, né? Aliás, o setor de serviço está desmistificando aquela noção que tinha que nós empregamos só gente de baixa qualidade. Não. Hoje já mudou isso. Mudou. Né? Mudou porque a produtividade nas obras que as empresas praticam nas obras é uma produtividade muito maior do que nós tivemos no passado. Então, nós investimos muito dentro do nosso setor em boas práticas a nível de gestão. Nós temos, inclusive, na própria BEM, um acordo com o CII, que é o Construction Industry Institute da Universidade do Texas, em Austin, que é uma referência mundial em gestão e boas práticas na área de construção e montagem. As empresas brasileiras, elas até pela baixa demanda que nós tivemos durante alguns anos, elas melhoraram muito a sua gestão e a sua produtividade. Então, a gente sabe que o barato sai caro, ou seja, se você não tiver uma mão de obra qualificada trabalhando nos empreendimentos, o teu nível de risco sobe muito. Esse aspecto, o Joaquim Maia, me lembrou muito um trabalho que a ABEM fez, muito importante, porque no século passado, as empresas públicas no Brasil contratavam as obras por administração. E por administração, a eficiência não é uma coisa importante. Então, as obras no Brasil, no século passado, elas tinham um tempo de execução muito longo, desnecessariamente longo, e o custo sem controle e muitas vezes maior, porque por administração não tinha ninguém controlando. E aí a ABEM trouxe, junto com o Petrobras e outros grandes clientes, metrô e tudo, o sistema Lamp-Sum Turnkey, onde a empresa é responsável pelo contrato inteiro, trazendo exatamente essa produtividade que você colocou, né, Joaquim? Exatamente. Eu diria que hoje há um outro movimento, Roberto, muito interessante, que é o seguinte: hoje
muitos dos nossos clientes da ABM, como por exemplo Eneva e outras empresas na área de energia, elas têm uma grande preocupação com a manutenção do seu fluxo, né, financeiro, né? Então, quando em qualquer grande empresa hoje, é natural de que para cada negócio você tem uma estrutura econômico-financeira que não pode ser mudada, né? Então, o bottleneck, quer dizer, a linha de baixo, ela não ela é perseguida pelo teu cliente de uma forma extremamente séria, né? Então, por exemplo, qualquer atraso que você tenha na entrega de uma obra e que postergue a geração de energia ou a passagem da energia numa determinada linha de transmissão, ou produção de barris de petróleo, ou qualquer que seja... Quer dizer, afeta o projeto do contratante. Afeta o contratante. Então, o contratante que hoje, o ideal para o contratante é ter uma empresa ou um grupo de empresas num consórcio que garantam o prazo de entrega, que garantam a qualidade do que foi pactuado, sob pena de multas muito importantes, muito sérias, né? E que dê uma garantia de performance da obra, que também essa é outra preocupação. Se eu estou comprando uma unidade química ou petroquímica nesse regime que o Roberto falou, lump sum turnkey, eu tenho os parâmetros, né, para medir se a performance dessa unidade é aquela que foi contratada. Porque como a engenharia está dentro, né, como tudo está dentro desse pacote lump sum, né, você acaba, junto com os teus parceiros no consórcio, garantindo o prazo de entrega, garantindo uma performance e garantindo o preço, né? Então, essa gestão ela tem que ser extremamente sofisticada e a produtividade tem que ser muito boa, né? Tem que estar dentro dos níveis internacionais. Então, isso as empresas já estão fazendo, né? Mas tem uma parte, né, que é a parte tributária e a parte que precisa ser melhorada, precisa acompanhar, né? Doutor Joaquim, exatamente sobre essa parte tributária, eu gostaria que você colocasse o que colocou há pouco tempo atrás para o Duíde, de que essa confusão nossa tributária atrapalha muito quando um cliente vai analisar as propostas. É verdade. E você estava falando que na Europa tem um modelo diferente. Como é que é esse modelo diferente na Europa? Pois é, na Europa você tem o mesmo conceito do IVA, né? O Imposto sobre o Valor Agregado. Mas quando uma empresa cota um empreendimento para o cliente, ela cota o preço dela sem impostos. Porque a mentalidade na Europa é a seguinte: quem paga o imposto é o cliente. Então eu dou o meu preço com a minha produtividade, a minha margem para o cliente, e o cliente sabe que os impostos estão fora do meu preço. Portanto, ele que vai ter que pagar esses impostos. Isso é muito bom, Roberto, porque você começa a expor possíveis enganos de parte a parte, né? Eu acho que tem um aspecto de segurança para quem está orçando, porque se houver uma variação de impostos, eles estão excluídos do preço, né? E a gente tem, às vezes, muita dificuldade se a gente está trazendo uma tecnologia de fora, de alguém que é parceiro nosso, ele tem níveis de preço europeus ou níveis de preço internacionais, e todos esses níveis de preço para comparação são sem impostos. Porque os impostos variam, mesmo dentro da Comunidade Econômica Europeia, há variações na carga tributária. Então eu acho o seguinte: o ideal para nós seria nós podermos, no futuro, estarmos orçando os empreendimentos, ou fechando os empreendimentos, concluindo a negociação. Quer dizer, a pressão pela diminuição de impostos não é do contratado, é do contratante. E tem mais uma coisa, que ele é que vai pagar a conta. Ele é que vai pagar a conta. E tem mais uma coisa: em todos os contratos, nós
incluímos os impostos no nosso preço e colocamos no contrato que, se houver alguma variação de carga tributária, terá que ser renegociado com o cliente. Inclusive o próprio governo que é contratante? Inclusive o próprio governo que é contratante. Então, o que acontece? Aí a lei do mais forte, né, Luiz? Quer dizer, quem está te contratando, eu não vou nem citar, mas tem vários exemplos, né? Quem está te contratando tem um poder econômico sobre você, né? Então, qualquer mudança na carga tributária, até que você recolha eventuais aumentos de carga tributária, vai passar um tempo, né? Não é uma coisa automática, você vai ter que entrar numa negociação. Ao passo que, se você sacar dos teus preços todos os impostos, o cliente tem a obrigação de saber o quanto ele vai pagar e ele coloca isso no preço dele, ou no modelo econômico que ele está analisando daquele empreendimento. Então, eu acho que isso é um aspecto extremamente vantajoso, porque tira o risco do EPCista ou da empreiteira, ou dependendo do tipo do contrato, do lump sum, turnkey, e passa esse risco, que não é seu, ele é da sociedade, destaque e passa isso para quem está comprando o empreendimento. Nós fizemos um estudo aqui em relação ao problema da OCDE, que o Brasil está querendo entrar na OCDE, então tem que estar se preparando para isso. Perfeito. E a gente fez algumas análises com relação ao problema de relacionamento do setor de serviço, da exportação e importação de serviços com a OCDE. E ao longo desses últimos anos tem melhorado, nós somos sempre negativos, Sim. certo? No setor de serviço, infelizmente, nossa balança de comercial é sempre negativa, não conseguimos nunca, nos últimos 30 anos, suplantar esse processo nosso, esse problema. Mas estava melhorando com relação ao OCDE, estava diminuindo esse déficit nosso de importação. Inclusive, viu, Roberto, um pouco baseado em alguns aspectos da desoneração da folha para alguns setores de engenharia, que tem essa desoneração. Eu acho que isso contribuiu para que essa diminuição de diferencial entre importação e exportação fosse melhorando. Mas agora, em 2022, voltou a aumentar, provavelmente por causa dos nossos custos internos e provavelmente também por questões da economia brasileira, que em 2022 teve, especialmente na área inflacionária, teve um aumento de inflação. Perfeito. Como é que você está vendo essa possibilidade de nós melhorarmos isso? Nós temos que batalhar para diminuir a carga tributária sobre a folha, então? Eu acho que sim, eu acho. Eu acho que é fundamental a gente conseguir diminuir a carga tributária, né, para ter maior competitividade. Como eu estava falando anteriormente, as empresas estão fazendo a sua parte. Elas estão enxugando custos, elas estão melhorando a gestão, elas estão melhorando a produtividade, estão usando novas tecnologias. Isso é o nosso dia a dia, né? A própria associação criou um instituto para desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à construção e engenharia, que é o Instituto PROEC, junto com o Instituto de Engenharia e com o Sinicom. Nós estamos começando já a operar. A Deloitte tem nos dado muito apoio nesse processo, porque nós sabemos que a nossa indústria é uma indústria que precisa melhorar a sua produtividade. Então nós não queremos, e cada ganho que nós temos são ganhos pequenos, ou seja, pelo risco do empreendimento, a nossa margem é muito pequena comparada com outros setores. Então nós temos que tomar muito cuidado. E obra é um bem de entrega futura, onde você encontra, como em qualquer atividade econômica, desvios, né? Problemas no meio do caminho que você precisa consertar. Então, é uma indústria que eu digo de alto benefício para o país, como temos tido no passado, né? De tecnologia, de emprego de mão de obra e tudo mais, mas o mais importante para nós é que os nossos custos não aumentem, porque nós não temos margem para isso. Na competição internacional e na competição agora da infraestrutura brasileira, nós temos um projeto do saneamento, né? O Marco Regulatório de Saneamento. Como é que está aí? Vocês estão vendo esse desenvolvimento nessa área? Nós lutamos muito, junto com as outras associações,
para a aprovação do marco regulatório. Achamos que foi um avanço enorme. O Brasil, como você sabe, Luiz, ele tem 50% da população sem esgoto, sem tratamento de esgoto, e 30% da população sem água tratada. Isso é um absurdo, porque isso colabora para os índices baixos de desenvolvimento humano que nós temos no país e para a saúde da população. Né? Para as empresas de engenharia, isso seria um grande avanço, né? Porque é o maior programa de saneamento do mundo, né? A meta do marco regulatório de 2033, você tem a universalização. 33 está aí. Estaria, né, gerando emprego. Muito emprego. Não só emprego, estaria gerando benefícios também para os fabricantes de equipamentos e materiais. Né? É uma abrangência maior. Né? Então, é emprego, é impostos, é renda para a classe trabalhadora e carga para as fábricas, né? Para a área industrial, carga de Por isso, a gente diminuiria, inclusive, melhoraria a saúde, porque cada dólar investido em saneamento, você diminui 3 pontos percentuais ou 4 pontos percentuais na área de saúde. Na área de saúde. Você tem uma pressão menor sobre o sistema de saúde. Joaquim Maia, muito obrigado pelas suas colocações, principalmente terminando aí com uma visão positiva sobre o Brasil, de nós diminuirmos as pessoas com problemas de falta de saneamento, com coleta de esgoto, que é uma coisa que traz muita doença, muita gente que perde, inclusive, sua perspectiva de vida, né? Então, isso é um aspecto muito bom que o Brasil está caminhando. Luigi, muito obrigado pela sua participação e muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar no dia de hoje. Estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado. Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.